Quero já começar, então, com você, Paty. Uma pergunta que eu vou flutuar para as duas, tá bom? Como é que você define o papel de marketing, a carreira de marketing? Qual que é o papel de marketing? Muito se fala, né? O marketing é isso, o marketing é aquilo, e não tem certo e errado, né? Mas como é que você define o papel de marketing? Eu acho, porque eu acho que isso é uma pergunta super bacana da gente começar, e depois quero ver um pouco o que a Cris acha disso, porque eu acho que são duas coisas, marketing especificamente, ele é muito legal a gente ter nesse papo nesse momento, porque primeiro que de empresa para empresa varia, né? Então o escopo varia, o desenho varia, a responsabilidade varia um pouco de uma empresa para outra, e segundo, que sempre foi assim, mas acelerado para caramba nos últimos anos, o marketing está se transformando demais, né? Então se a gente olha, a gente vai falar sobre isso essa noite com certeza, mas é um papel que, então, se você me perguntasse isso há 10 anos atrás, minha resposta seria uma completamente diferente da resposta que eu vou te dar hoje. Mas em linhas, acho que muito gerais, né, e para a gente começar a aquecer esse papo, eu acho que a grande responsabilidade dessa carreira, dessa função dentro de uma organização é gerar relacionamento, é entender o consumidor, entender as necessidades, entender as demandas, entender os desejos e ver como as empresas com as suas marcas e seus produtos podem atender aquelas demandas, aqueles desejos, obviamente gerando mais consumo, gerando mais venda, entregando, né, o que é o resultado para a empresa, o objetivo de negócio que a empresa tem, através de entender profundamente o consumidor a quem aquela marca se destina, né? Então, acho que isso, de forma muito simplista, pode resumir um pouco o que a gente vai começar a falar hoje. Legal, muito bom. Você sabe que a minha visão de marketing, obviamente que eu aprendo muito com vocês e com outros profissionais de marketing, a gente não fala de marketing sem entender profundamente quais são os anseios, desejos e necessidades dos consumidores, né? Então, uma coisa está atrelada à outra, né? E, Cris, da última vez você comentou um pouquinho, né? Acho que você se torna uma profissional, assim como a Paty, né? Cada vez mais multidisciplinar, porque você veio de experiência, né? E sucesso do cliente. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como você enxerga a área de marketing como um todo, se valida o que a Paty trouxe, o que você traz adicional, porque aqui a gente começa a enriquecer o papo. Maravilha. Então, adicionando um pouco do que a Paty falou, realmente a gente está vivendo uma outra história do marketing. Eu, como profissional de marketing, e aqui vocês que estão estudando, né, para virarem profissional de marketing, acho que a gente está vivendo a melhor fase possível para quem trabalha nessa profissão, que é realmente muito mais rico do que era no passado. Então, voltando ao marketing inicial, né, a gente falava o marketing dos 4 P's, basicamente era o produto, né, tinha todo o desenvolvimento de produto, preço, né, estratégia de preço é super importante, praça, né, a praça, a distribuição e a capilaridade do produto, e posicionamento, e promoção, né, aquilo, como é que a gente posiciona o produto, como é que a gente promove ele. Quando você vai para o marketing atual, né, hoje esses 4 P's viraram 10 P's, né? Quer dizer, você tem uma amplitude muito maior. Então, hoje é o marketing do CX, que é a jornada do consumidor, né? O que a gente chama de Customer Experience. É o marketing dos dados, que a gente não faz nada mais hoje sem mensurar, sem entender o comportamento do consumidor. É o marketing do ROI, né, o que é o retorno sobre investimento e a mensuração. Então, o digital propiciou que a gente, né, hoje a gente pode medir tudo, né, e o marketing está cada vez mais matemático, né, a importância da gente colocar valor naquilo que a gente está fazendo. Toda a parte de CRM, né, que ainda parece, já se fala há muito tempo, mas é muito novo, que é o gerenciamento do relacionamento com o consumidor, né, que mesmo para as indústrias, né, eu trabalho em bens de consumo, a Paty também, e hoje o principal que todas essas indústrias falam é como é que eu consigo dado do consumidor para me engajar diretamente com ele, né? Então, isso é core, né? Isso é parte central de qualquer área de marketing, para que a gente possa segmentar, microsegmentar, sair do marketing de massa para ir para o marketing one-to-one, né? De fato, como é que eu falo com o Flávio, sabendo exatamente o momento certo, aquilo que ele quer. Então, hoje o marketing ficou muito mais amplo, que é muito legal, por isso que eu acho que a gente está vivendo realmente o melhor momento. Boa. Então, na prática, Cris, quando a gente fala de marketing, né, tem toda a comunicação, a estratégia, mas sempre olhando para o cliente e para esse mundo cada vez mais conectado. Eu queria aproveitar o que você trouxe para trazer esse gancho. E aí eu vou até trazer para ti primeiro e aí depois a gente vai para a Paty.
Vocês começaram há muito tempo atrás, né? Estão super Não, nem jovens. tanto assim, Flávio, calma. Não, eu acho que eu comecei mal, né? Vocês têm muita experiência. Não, vocês têm muita experiência, mas eu acho que o marketing, né? Até, Cris, usando suas palavras, era o marketing dos 4Ps, né? Praça, produto, preço, blá, 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 blá. E a gente vem passando por inúmeras transformações. Você deu um pouquinho de pincelada, mas, assim, quais foram as grandes mudanças, na sua opinião, quando a gente fala do marketing lá de trás para o marketing de hoje, e como isso tem impactado a carreira, o consumidor e a área como um todo? E aí a gente já vai para a Paty também nessa visão de mudanças de marketing. Legal. Eu vou dar um exemplo clássico aqui, bastante emblemático de uma das vertentes do marketing, que é a propaganda, a comunicação, né, que muita gente gosta de falar e de escutar. Depois a Paty pode me complementar. Então, no passado, né, a gente tinha uma estratégia de como é que a gente vai posicionar o produto, como é que a gente vai comunicar, que história que a gente vai contar, né? E a gente fazia o filme, então, da estratégia de comunicação, vamos dizer, né, da campanha que a gente faria. Às vezes, algumas empresas pré-testavam, né, elas testavam com o consumidor antes, faziam pequenos ajustes, ia para a televisão, né, eram poucos os meios, né, não tinha essa infinidade de plataformas e meios que a gente tem hoje. E depois de 15 dias, um mês, que a gente ia testar de novo para saber se aquele consumidor tinha entendido a mensagem, na repercussão. Isso é uma coisa que mudou radicalmente, né? A gente, às vezes, antes do filme ir para o ar, a gente faz 2 versões e testa no digital. Qual é a versão? A gente chama de teste AB, né? Qual é a versão que foi mais efetiva? A gente coloca o filme no ar e, na mesma hora, você já sabe a repercussão. O consumidor gostou, não gostou, né? Então, hoje, o digital ele tem uma possibilidade de informações que possibilitam a gente ser muito mais afetivo, né? E a possibilidade de mensurar, né? Ele clicou no seu... Porque na televisão a gente não sabe se ele via, se ia depois, né, daquele período de veiculação, quando tivesse um nível, né, de cobertura, frequência ideal, seria saber se ele entendeu a mensagem e se iria depois vender o produto. E hoje já não, né? No anúncio digital você sabe quantas pessoas clicaram, se quem clicou converteu. Então, acho que essa é uma mudança que nos traz muita inteligência, né? Por isso que fica muito mais interessante. E o consumidor também, Flávio, para depois passar para a Paty me complementar, ele está muito disposto a falar, né? Então, não é mais um monólogo, é um diálogo, né? Então, ele está ali querendo participar. Então, se as marcas souberem aproveitar desta informação que o consumidor nos traz através das redes sociais, isso é muito rico, né? Para enriquecer a nossa estratégia, para a gente ser mais assertivo. Então, e fora, assim, das grandes campanhas de aumentar a visibilidade da marca, né? A gente chama de awareness, né? Como é que a marca fica mais... as pessoas conhecem mais sobre a marca. Hoje, você vai descendo para realmente falar, eu sei que o Flávio é casado, tem uma filha, está procurando, está mudando de apartamento, que o digital dá esses sinais para a gente, eu consigo ser muito mais sharp, né? Muito mais assertivo na comunicação com você. Então, ficou bem mais interessante do que simplesmente, né, a gente pôr um filme grande, uma campanha grande e rezar para ela dar certo e medir depois de um tempo. Então, hoje a gente tem que aproveitar desse ferramental todo para ajudar no sucesso, na eficiência do marketing. Legal. Ou seja, mais do que nunca, estamos trazendo tecnologias que trazem agilidade e assertividade. Como é que você enxerga, Paty, transformações daquilo que você passou? O que mais mudou no marketing, na sua opinião? Enfim, corroboro com tudo que a Cris falou, então, assim, estou super alinhada com ela, não vou repetir, eu acho que vivo a mesma coisa, a mesma experiência. Eu tenho uma apresentação que às vezes eu faço, tenho a sorte de me oxigenar fazendo em universidades, em faculdades, em estudantes. Eu acho que me veio isso na cabeça agora, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando, que acho que quando você fala de 10, 15 anos atrás, estou pegando um pouquinho meu tempo de Unilever, né, que eu considero uma empresa que eu tenho muito carinho, uma grande escola de marketing, enfim. E eu lembro como a gente fazia os planejamentos, então era tudo muito... não vou dizer que era fácil, nem era simples de jeito nenhum, mas era mais previsível, né? Então, assim, quando a gente tinha uma grande inovação, por exemplo, tinha lançar um produto,
você planejar, Wagner, então assim, você vai lançar, você tem o tempo da distribuição, né? Quanto tempo demora, né, a cadeia de distribuição para o produto estar distribuído. Aí você começava com a campanha de marketing, então você gerava um tempo para que essa campanha tivesse o awareness que a Cris falou, e aí você imaginava quando viria o sellout, as vendas. Então era um pouco previsível aquela jornada, e o nosso grande desafio estava em fazer aquilo mais criativo possível, mais impactante possível, e obviamente, né, recrutar o maior número de consumidores possível. Mas hoje, eu brinco que quando você fala do funil, né, e quem trabalha em marketing, quem está estudando isso, tem muita familiaridade com essa questão do funil, em que a gente fala, né, do awareness ou conhecimento, depois a consideração na marca e num produto, depois a conversão efetiva, que é a compra. Hoje você tem o awareness, você sabe onde está a conversão, mas o meio do funil, ele virou uma bagunça total, né? Então, assim, esse meio, que é o consideração, você não tem onde ele começa, onde ele termina, para onde ele vai, né? Então, você tem canais como e-commerce, por exemplo, que estão abertos 24 horas por dia, né? Então, assim, a mídia, ela tem que impactar o consumidor de madrugada, ele pode querer comprar de madrugada, ou ele pode estar numa loja física pesquisando online, ou ele pode estar no online. Então, assim, você não tem mais esse funil tão claro e tão, né, desenhado e planejado como a gente tinha antes. A gente aqui no L'Oréal chama isso de messy middle, né? Que é o meio bagunçado do funil. E eu acho que a grande mudança está nisso, né? Dos profissionais que estão entrando, dos profissionais que já estão aqui, ou de quem tem mais experiência e que precisa se reenergizar, aprender e jogar um jogo novo, porque é um jogo novo, né? Então, como é que a gente consegue entender essas novas dinâmicas e usar isso a nosso favor, a favor das marcas, a favor do negócio que a gente está liderando? Usar os dados da melhor maneira possível, usar o e-commerce, usar os novos canais, mas entendendo que o poder, né, de certa maneira, e isso é muito bacana, passou muito mais para a mão do consumidor, né? Então, saiu muito mais da mão da empresa, saiu muito mais das mãos das marcas e foi para a mão do consumidor, que efetivamente hoje tem uma escolha infinita de canais, de meios, de mídia. A gente brinca aqui muito quando você fala de mudanças, talvez a gente vai falar sobre isso hoje, quando a gente falava de mídia online, mídia offline, mídia tradicional, mídia digital. Hoje, esses conceitos, essas linhas, elas não existem mais tão demarcadas, né? A gente fala muito aqui, o que é mídia, o que não é mídia? O Flávio, se ele decide postar um produto do L'Oréal nas redes sociais dele amanhã, e os amigos dele, as pessoas que ele conhece, ele foi mídia, ele foi conteúdo, ele foi influenciador, né? Então, isso tudo, e saber navegar nesse novo ecossistema, eu acho que é a grande beleza, o grande excitement e o grande desafio do que a gente está vivendo hoje, né? Ah, legal, adorei o que você trouxe. E eu queria até trazer um ponto aqui. Se a gente olha para o marketing tradicional, vou te chamar de marketing antigo, que ainda existe, né? E o novo marketing trazendo mais tecnologia. Se a gente parar para pensar, não era escalável, né? Eram ações pontuais ou ações específicas num ponto de venda, num espaço físico, em uma ação específica que levava bastante tempo para ser planejada, executada e depois para coletar dados. E agora a gente entra numa era digital, numa era muito mais rápida, e a tecnologia permite essa escala. É o que você comentou, né, Cris? E obviamente que a Paty também. Você consegue, antes mesmo de uma campanha, já saber o que vai ser mais propenso a dar resultados. É conhecer o Flávio, é o que vocês têm falado tanto no marketing, né, da hiperpersonalização. Como é que eu personalizo em escala? Só com tecnologia, só quando eu embarco, inteligência artificial, coleta de dados, onde eu tiro informações e aí eu começo, enfim, a construir o futuro do marketing. Como é que vocês estão enxergando? E aí, queria mais insights de vocês. A gente falava muito do profissional de marketing eureka, né? Criativo e etc. Nesse mundo em que a gente embarca a tecnologia, ele perde espaço ou ele ainda é importante? É mais dados, é mais insight? Como é que vocês estão vendo o balanceamento, né? Talvez daquilo que era o grande diferencial, né? Me corrijam se eu estiver errado, que era o profissional que conseguia ter aquele grande insight, aquela campanha de televisão, rádio, etc., para hoje grandes tecnologias. Como é que vocês enxergam isso, começando com o Cris?
Olha, eu acho que cada vez mais o marketing ele é formado por grupos quase multidisciplinares, né? Vamos dizer assim. Não é que uma coisa funciona ou outra funciona, né? A beleza, né? Falando aí um pouco do segmento da parte, está em como você mistura essas pessoas da melhor forma possível, né? Para conseguir ter o melhor ecossistema, o cenário que você possa ter, né? Então, o profissional de marketing criativo, que tem a ideia, o insight, ele nunca vai deixar de ser importante, né? E até criatividade é algo que as agências vão, a gente escuta, né? As agências vão desaparecer, agora o dado, tudo vai ser automatizado. Isso eu acho uma grande bobagem. Vai ter uma acomodação natural da importância, né, dos ecossistemas, né, das plataformas, da mídia, das agências, do cliente, né, que é a nossa parte, para poder levar realmente a melhor comunicação para o consumidor, mas a ideia sempre vai ser importante, não importa se é num post ou numa grande campanha, né? Quando a gente tem uma ideia relevante, que toca o consumidor, que ele se vê naquela ideia, é muito importante. Então, ter pessoas com essa sensibilidade vai ser sempre, né, que tem uma parte mais lúdica do marketing, continua sendo importante. A gente chama dos storytellers, né, as pessoas que são contadores de história e que vão ter sua importância sempre. Mas aí você tem um segundo nível de profissional, que são os profissionais de MarTech, né, que é marketing com tecnologia, que entendem de plataforma, porque isso somado tem muito valor, né? Os cientistas de dados, os analistas de dados, então, que era um profissional que há pouco tempo atrás não existia, né? Eu sou de uma indústria de bens de consumo, a parte também, né, que eu trabalhei com serviço a minha vida toda, então sempre tive o dado do consumidor. Mas a indústria não tinha, a gente vendia uma geladeira, antes você entrava numa loja, na Casas Bahia, vamos dar um exemplo, comprava uma geladeira, eu não tinha nem ideia de quem você era. A parte é a mesma coisa, ela vendia lá o batom, né, o shampoo, ninguém sabia quem era o consumidor. Hoje, através do e-commerce, através do D2C, através de um simples QR Code que está na embalagem do produto, que o cliente escaneia, cai numa landing page, você tem a possibilidade de começar a conversar com esse consumidor. Então, isso traz uma riqueza de informação que no passado a gente não tinha, né? De inteligência mesmo, né? E as plataformas digitais, elas vieram com isso, tudo é mensurado, tudo... Então, o Google hoje não é um parceiro de mídia, é um parceiro de inteligência, alguém que vai me ajudar no meu negócio, não simplesmente na comunicação. Então, resumindo a tua pergunta, hoje o marketing é formado, as pessoas perguntam, mas para eu trabalhar em marketing eu preciso ser formado em que área? É muito aberto, né? Você ter um viés financeiro é excelente, porque o marketing é muito mais matemático hoje em dia do que foi no passado. Você ter também a parte de publicidade, criação também é importante. Você ser uma pessoa mais analítica, que gosta de dados também, e os times vão ser formados por esses grupos multidisciplinares que vão levar realmente a comunicação mais assertiva para o consumidor. Então, uma coisa que eu recomendo, isso para qualquer um dos profissionais, sendo um profissional de marketing, independente da área que você está atuando dentro do marketing, conhecer de tecnologia é uma obrigação. Do mundo digital é uma obrigação. No way out, não tem saída. Ou você entende como funciona, ou você entende como funciona. Porque o mundo é assim, né? É uma realidade cada vez mais, né? Porque não só hoje é uma ferramenta de comunicação, mas é como negócio, né? Toda a nova economia é feita totalmente, os aplicativos, né? Tudo feito através do digital. Então, e os produtos estão caminhando para o que eles chamam de Product as a Service, né? Sair do produto e prestar um serviço. E isso é feito através de conexão, através do digital. Então, é muito importante entender essa realidade. Não precisa ser técnico, mas precisa entender. Boa. Não, você trouxe um insight. Paty, eu vou pular essa pergunta para você, porque eu acho que você vai trazer muito insight sobre competências do profissional de marketing. Adorei, Cris, tudo que você trouxe. E se a gente para pensar no conceito de as a service, ou como serviço, é como a gente vive. Uber, iFood, enfim, a gente está consumindo cada vez mais, a gente tem menos coisas, mas a gente, enfim, usufrui cada vez mais, né? Então, esse conceito de serviço, ele é super importante. Então, a gente já falou um pouquinho da visão de marketing de vocês, a gente falou um pouquinho sobre mudanças, a gente entrou um pouquinho em tendências, mesmo que por cima a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Eu queria entender agora, na visão de vocês, né? Vocês estão há muitos anos, o que não muda no marketing? O que assim, vai passar 100 anos
e vai continuar sendo a essência do marketing? Aí eu coloco para a Paty. O que você acha, Paty, na sua opinião? A gente falou de muitas mudanças, mas o que não muda no marketing? Cara, eu acho que assim, para começar, eu até faço um gancho com a sua pergunta anterior, com que a Cris respondeu, porque eu iria um pouco para. Eu acho que primeiro não muda essa questão da criatividade. Isso não muda nunca, né? Ser criativo, inovador, né? Então, eu acho que assim, por mais que você tenha. Quando a gente olha lá atrás, você sempre teve execução como uma coisa muito importante, né? Então, você tem que ter uma grande ideia, você tem que ter um super insight, mas a execução dessa ideia, a execução desse insight sempre foi chave, sempre foi mega relevante. Continua sendo. Hoje essa execução é diferente. Ela está na sua inteligência de dados, ela está na maneira como você otimiza as informações, como você faz melhor uso de serviços, etc. Mas por trás de tudo isso, Flávia, acho que sempre vai estar uma super ideia, um super insight, uma criatividade, algo que chame a atenção. Então, um profissional que tem essa característica criativa e inovadora, isso nunca vai mudar. Curiosidade nunca vai mudar, né? Então, assim, um profissional de marketing que é curioso, que é interessado, que é de fato gosta de entender o consumidor, ouvir o consumidor, olhar o que as pessoas estão falando, de fato e genuinamente interessado nas pessoas que consomem a marca, no que as pessoas falam. Então, hoje a gente tem a vantagem de ter um social listening, de ter redes sociais, de ter ferramentas que nos permitem ter essa escuta muito mais ativa, muito mais rápida, muito mais dinâmica. Mas o que está por trás e continua estando é essa curiosidade intelectual do marqueteiro, de querer ouvir, de querer aprender, de entender as informações, de transformar conhecimento de consumidor em insight, de transformar esse insight em inovação. Então, para mim, isso não muda nunca, né? Então, de forma resumida, criatividade, inovação, curiosidade e paixão pelo que faz. Eu acho que isso é o que está por trás de qualquer coisa. Por mais que o mercado avance, as ferramentas mudem, as estruturas das organizações evoluam à medida que o mercado vai evoluindo, acho que isso vai estar sempre por trás como chave, como core de qualquer profissional dessa indústria. Legal, muito bom. Você, Cris, o que não muda no marketing? Eu concordo 100% com o que a Paty falou. Para mim, esses são dois pontos principais. E só reforçando, eu acho que nada substitui uma boa ideia, entendeu? No final, né, quando você recebe um anúncio que é microsegmentado, foi para você, baseado no seu interesse, mas chega lá, tem uma frase mais ou menos, né? Aquilo não necessariamente vai te impactar, né? Então, às vezes, a maneira como você escreve a frase, né, de ser inteligente, de ser criativo, ou de te fazer rir, de fazer chorar, ou, né, essa capacidade do marketing de criar um sentimento mesmo, né, nas pessoas, de conectar por amor, né? Porque as pessoas têm uma relação de amor com algumas marcas, né? Como é que você faz isso? Então, isso não muda, né? O fato isso é uma ideia, né? Você acredita, né? Por que as pessoas pagam milhões por uma bolsa Chanel, né? O que a bolsa Chanel tem de diferente de uma bolsa? Aquilo foi criado, né? Tem todo, né? É marca, né? Foi criado um desejo por um produto que, obviamente, é super bem feito, mas aquilo, quantos anos de comunicação com unidade, com consistência, com constância, com uma ideia, né? Então, isso tem uma força gigante e não vai mudar nunca. Legal. Vocês trouxeram vários pontos. Eu queria só destacar um ponto que vocês trouxeram, sim, mas só reforçando para os nossos quase 1000 participantes. Eu acho que se a gente quer ter uma carreira em marketing, se nós queremos ser bem-sucedidos em marketing, algo que não vai mudar. Pode entrar tecnologia, sair revolução industrial, entrar revolução industrial, machine learning, inteligência artificial. O que não muda são as pessoas. Quando a gente tem o olhar, mais do que nunca, o consumidor ele está no centro do processo de tomada de decisão e tomada de decisão. Porque muitas vezes a gente acha que a marca está tomando decisão, e sim, faz parte. Mas no final do dia, quem toma a decisão é o cliente, do que ele vai consumir, se ele vai mudar de marca, se ele vai para um outro caminho, se ele vai consumir produto A, produto B, se ele vai falar bem ou mal da marca. Então, a gente pode falar, enfim, de tecnologia, de processo criativo, a gente pode falar, enfim, de tantas coisas, mas sempre vai ser sobre pessoas. Então, se a gente quer construir algo relevante, acho que independente da área, mas principalmente em marketing, a gente precisa entender muito bem que, no final de tudo, quem está tomando uma decisão são pessoas, são consumidores, que são pais, mães, filhos, têm desafios, têm peculiaridades, são diversos, e é tão importante entender cada vez mais de pessoas. Vocês trouxeram alguns pontos e eu tô curioso para fazer essa pergunta. Acho que vocês têm uma vasta experiência. Qual foi uma campanha ou ação de marketing que
que vocês falam, caramba, aqui a gente mandou bem, aqui foi. Até para a gente tentar materializar na cabeça das pessoas que estão aqui o que é o marketing na prática, porque a gente falou de dados, campanhas, etc. Mas tem alguma ação, alguma campanha, alguma iniciativa que tocou de fato, né, não só o negócio, mas a vida das pessoas, que aí a gente entende a essência, né, e o papel de marketing, começando com a Paty e depois com a Cris? Que pergunta difícil, meu Deus. Era para a Cris primeiro, né? Eu combinei que era para a Cris primeiro e eu mandei para você, me desculpa. Não, ia escolher um, assim, tipo, eu acho que assim, quando você me pergunta isso de verdade, e obviamente porque eu tenho muito carinho, né, tem muita coisa que me vem à cabeça, né, de lançamento de marca, de lançamento de produto, desde lá, eu pensei em Que Bom na Unilever, acho que tem muita coisa bacana, mas se eu tiver que citar um aqui pelo tempo, para ir diretamente à sua pergunta, e aí falando um pouquinho de L'Oréal para ser mais recente, e aí tangibilizando o que eu acho que é o papel de marketing, né? E como é que uma pessoa de marketing pode ter um alto impacto na organização. A gente aqui na L'Oréal, a gente recentemente tinha um interesse muito grande em desenvolver a categoria de face care, né? De cuidado facial, porque é uma categoria muito relevante para a indústria da beleza, porque é a categoria que mais cresce no mundo quando a gente leva para outros países, mas o Brasil é um mercado ainda pouco desenvolvido. Muito pelo hábito do consumidor brasileiro de lavar o rosto, né, de lavar, tirar a maquiagem, lavar o rosto com água e sabão, porque é um hábito construído há muitos anos e era assim que a consumidora brasileira estava acostumada a fazer. Mas tem uma história, né? Quando você lava o seu rosto, quando você tira a maquiagem com água e sabonete, ou qualquer que seja ele, você resseca um pouco a pele. Ao ressecar a pele, isso te dá mais rugas, ao ter mais rugas, você envelhece mais cedo. Enfim, a gente entendendo o consumidor profundamente, a dor dessa consumidora, né, de querer cuidar da pele, mas não ter esse hábito, essa educação, lançou água micelar, fez o lançamento de um produto chamado água micelar no mercado brasileiro, que é um gesto muito mais sofisticado, mais simples para você limpar o rosto, para você tirar a maquiagem à noite, enfim, para a mulher fazer qualquer tipo de limpeza facial, que além de ser muito melhor para a consumidora, porque é mais fácil, é mais rápido, é mais simples, cuida da pele, não tem envelhecimento precoce, é obviamente também muito mais sofisticado para a organização. Você tem um ritual mais sofisticado, uma rotina mais sofisticada, mais cara, com melhores margens, com mais rentabilidade. E a gente criou esse segmento que hoje é a norma do mercado brasileiro, hoje é a maneira como a consumidora limpa o rosto, existe em todas as marcas, em todos os produtos, lançaram depois as suas águas micelares, porque virou um novo hábito, virou uma nova rotina. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que para quem está nos escutando, que o trabalho de marketing, além de ter uma grande ideia, além de uma grande campanha, de uma propaganda muito bacana que você vê, eu acho que é a sua capacidade de criar hábitos, criar rotinas novas, introduzir um produto que até então não fazia parte do consumo, mas que vira fundamental e vira essencial, porque ela encontrou relevância, porque agregou valor e porque atendeu uma necessidade latente, né? Então, eu tenho muito carinho pelo lançamento dessa categoria, pelo desenvolvimento de face care da L'Oréal, porque hoje é a nossa maior avenida de crescimento, hoje é o que nos dá, né, nossos melhores resultados vieram daí, de entender que a consumidora tinha necessidade, que ela não tinha nenhum produto que atendia aquilo, e fazer esse educacional, né, educá-la, ensiná-la, trazer isso para o consumidor e criar uma rotina nova e um hábito novo no mercado. Então, eu tenho um enorme carinho por esse exemplo, porque eu acho que é como o marketing impacta, de fato, a organização nos resultados, na rentabilidade, no lucro, na margem, no volume, que tudo isso faz parte também do trabalho que a gente tem para fazer. Legal, excelente. Eu queria só destacar alguns pontos que você trouxe sobre criar tendência. Muitas vezes a gente está tão ali focado no que o cliente quer e o cliente fala, eu quero isso. Mas acho que o fato de criar tendência é entender o consumidor tão bem quanto ele e falar assim, olha, você precisa disso, mas eu acho que você precisa disso aqui também. E ter a coragem, a audácia para lançar e educar esse cliente. Acho que você trouxe 2 pontos, né? Para criar tendência, eu acho que a gente tem que ter coragem e a gente tem que educar. E aí, enfim, muitas outras coisas acontecem a partir daí. Eu acho que é legal disso que você está falando, Flávio, e aí, só complementando o seu ponto, para quem, né, quem é interessado por marketing, a maioria de quem gosta disso, né, já deve ter lido ou visto o filme da biografia do Steve Jobs, e quando você vê os produtos da Apple, por exemplo, quando ele testava com o consumidor, os testes invariavelmente não eram bons, porque o consumidor não conseguia nem ter, ninguém precisava daquilo, porque ninguém nem conhecia, mas depois que você lançava, ninguém conseguia viver sem, né? Então, acho que tem
marketing tem muito isso, né? Eu não precisava antes, agora não vivo sem, né? Então, como é que você cria esse tipo de relação? Pô, gostei disso. Não precisava antes, agora não vivo sem. Show. E você, Cris, alguma ação, campanha ou história que você fala assim, puxa, aqui marcou? Então, eu acho que essa frase que a Paty falou, eu gosto bastante, porque é quando a gente, de fato, cria uma tendência, né, que não existe, e o marketing tem essa força. Mas eu vou, para complementar, eu vou dar 2 exemplos de campanhas que é um pouco do que eu acredito no marketing, né? A primeira é do meu passado de Vivo, né? A Vivo hoje é a 5ª ou 6ª marca mais amada do Brasil, é uma empresa de telecomunicações, então é difícil as pessoas amarem uma empresa de Meio celular, né? contraditório, né? Contraditório. Exatamente, mas como é que era uma marca que se engajava tanto na vida das pessoas? Então, a Vivo fazia muito conteúdo, né? Eu acho que hoje, cada vez mais, as marcas precisam se preocupar com conteúdo, porque o ruído publicitário hoje é gigante, né? Você, uma pessoa hoje, ela olha pelo celular mais de 150 vezes no dia, então são micromomentos que você tem, né? A jornada do consumidor, como a Paty falou, já não é mais linear, então ele assiste televisão, a televisão vai para o celular do tablet, do computador. Então, como é que você atinge esse cliente? Então, marcas que conseguem fazer um conteúdo relevante, para mim, é bastante importante. E a Vivo adotou uma estratégia de entretenimento, né? Então, durante alguns anos consecutivos, a gente fez vários conteúdos 100% digitais que, de fato, homenageavam algum cantor brasileiro e músicas emblemáticas, né? Então, foram 3 campanhas seguidas que criaram clipes do Eduardo e Mônica, do Legião Urbana, do Exagerado, do Cazuza, e, né, Metamorfose Ambulante, do Raul Seixas. Então, era uma forma de valorizar, né, a cultura brasileira, então as marcas que falam de cultura, né, também é bastante importante, de pessoas que foram tão emblemáticas, né, para o Brasil. As histórias foram recriadas com o telefone no meio, né, tinha o celular dentro do contexto, mas a marca estava muito mais inserida ali. Você estava realmente consumindo o conteúdo, porque era legal de ver, era legal de compartilhar. Eu tenho bastante orgulho desses 3 cases, que na época eles foram os conteúdos mais vistos no YouTube da história do Brasil, naquele momento, né? Então, e até hoje eles seguem nos boards todos, né, do próprio YouTube, foram até apresentados globalmente, porque foram conteúdos muito bem feitos. Então, eu acho que quando as marcas também querem fazer o conteúdo, e não é questão do valor, vamos gastar, vamos investir, mas é de fato você ter o melhor roteiro, um bom diretor, né? Trabalhar com conteúdo que seja relevante na vida do consumidor para que ele possa se enxergar ali. Então, conteúdo eu acho que é uma parte da história. E um exemplo mais recente, indo para a Electrolux, a gente lançou esse ano uma campanha, nós íamos ter vários produtos, né, de preservação, né, de geladeira, toda a linha de geladeiras que preservam mais os alimentos, né? Então, tem uma tecnologia bastante... Hoje, você põe lá uma verdura, dura uma semana, dura 10 dias, a carne. Então, tem várias tecnologias que ajudam na preservação. Então, já que a gente teria tecnologia para você ajudar na preservação, vamos contar uma história antes que mexe com o comportamento do consumidor, que é um pouco diferente de criar tendência, mas é mexer com um comportamento que pode contribuir com a sociedade. Então, a plataforma da Electrolux como um todo, ela sempre fala do consumo consciente. Os nossos produtos te ajudam a consumir de uma maneira consciente. A gente lançou uma campanha, também usando uma música que era da Sandra de Sá no passado, que era Joga Fora no Lixo, a gente colocou um não e virou Não Joga Fora no Lixo, que é justamente para as pessoas incentivarem as pessoas a não jogarem comida fora. Então, uma frase até da vida real, a gente fala isso, puxa, não joga isso fora, né? Está na geladeira, venceu. Então, a última geladeira até tinha uma tecnologia que te avisava quando a comida estava vencendo. Então, eu te falei isso na outra conversa que a gente teve, né, da importância das marcas terem devolverem para a sociedade, terem uma participação social mesmo, né? Então, comida, hoje em dia, no Brasil, está caro, então é um problema de todo mundo, independente da classe social. E é uma judiação jogar com tanta gente passando fome, né? Então, como é que a gente consegue, de fato, movimentar as pessoas, né? As marcas fazendo um movimento para que as pessoas deixassem de jogar comida fora. Então, essa foi a campanha principal, e depois a gente, obviamente, falava, olha, eu criei essa tecnologia para ajudar você a não jogar fora no lixo. Então, tinha um link
com a principal. Então, quando você consegue achar um assunto relevante, né, que contribui também para a sociedade, não só vende um produto seu, quando você junta as duas coisas, tem um propósito por trás, é sempre uma fórmula que faz bastante efeito. Então, esses são os 2 exemplos aí que eu gosto bastante. Legal. Muito bom, gostei. E essa você sabe que a minha esposa vive cantando, a musiquinha ficou na cabeça dela, então Dreamcatcher, aí toca para no impactou, lixo. impactou, boa, show. A gente falou de tendências, marketing, eu queria entrar um pouquinho, até para aterrissar, quando a gente olha para vocês duas, a gente fala, puxa, é a cadeira número 1 de marketing, né? Pelo menos nas suas operações, sempre reportando, né, para executivos, board, CEO, qualquer coisa do tipo. Mas quando a gente fala em marketing, né, a gente está falando de cargos, né, de executivas em marketing. E aqui a gente tem muitos participantes que querem entrar na área, querem fazer movimentações, e eu queria não só olhar para o óbvio, mas eu queria, enfim, de alguma forma, junto com o time do Vamos Subir, expandir a visão de possibilidades. A Cris comentou, cientista de dados, comentou, enfim, muita coisa. Eu queria ir mais na parte técnica agora, da estrutura do time de vocês. E aí depois a gente aprofunda, tá? O que é. Mas como é que é a estrutura do time de vocês? A gente fala de marketing, todo mundo é marketing, ou eu falo de marketing, aí eu tenho branding, aí eu tenho... O que tem na estrutura de vocês? E aí depois a gente entra, talvez, em algumas caixinhas de possibilidades e etc. Porque à medida que a tecnologia vem, à medida que o marketing avança, me corrijam se eu estiver errado, várias possibilidades e novas áreas de atuação, elas surgem dentro de marketing, como dentro de outras áreas ou carreiras. Então, eu queria, Paty, começar contigo. Como é que é a estrutura de marketing da L'Oréal? Só para a gente entender um pouquinho mais. Eu acho que essa é uma pergunta muito legal, e fazendo um link com o que eu te falei no comecinho, a estrutura de marketing da L'Oréal mudou umas 3 vezes nos últimos 2 anos, assim. Então, acho que primeiro, acho que é isso, assim, a gente é uma estrutura em constante transformação, porque obviamente a transformação do marketing, a transformação da tecnologia, das demandas, mas houve o advento, né, da crise, da pandemia, de tudo que a gente viveu em 2020, que criou novas necessidades, então é uma estrutura em constante transformação. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Eu não acredito que exista uma empresa hoje que tem uma estrutura de marketing fixa, consistente, porque acho que está todo mundo aprendendo as novas demandas e as nossas necessidades. Nesse contexto, a gente hoje, quando você fala em marketing, eu tenho uma equipe, né? Tem uma estrutura que a gente poderia chamar de simplesmente para a gente ser mais didático aqui, tá? Não é a maneira que a gente usa, mas o marketing mais tradicional, então tem uma estrutura de inovação, não, as pessoas que estão olhando para desenvolvimento de produto, para inovação, por que a gente vai lançar, né? Então, pensando em pipeline, lançamento dos próximos 2 anos, 5 anos, então a gente foca em desenvolvimento de produto. Tem uma outra estrutura de marketing que a gente chama de marketing operacional, que o que é? É o marketing clássico, né, que a gente estava acostumado. Toda a parte de campanha, comunicação, redes sociais, mídia, né? Então, tudo que tange essa parte de ativação em ponto de venda, ativação em loja, mídia, etc., é uma estrutura. E aí a gente tem toda uma galera nova que não existia há 3 anos atrás, mas que hoje é extremamente relevante. Acho que para quem está aqui para a gente, são novas avenidas, novas possibilidades, que é toda a galera do digital. Né? Então, assim, a gente tem Digital Brand Managers, que é a galera do marketing digital, que entende de analytics, que entende de social listening, que faz todo o link com a galera do e-commerce, que e-commerce também está embaixo de marketing. Então, hoje, no meu time, eu tenho uma estrutura de e-commerce, que é responsável por volume, por vendas, por tecnologia, por supply. Então, isso é um outro universo que até então não existia. Aí tem Consumer Marketing Insights, Data Analytics, toda a parte de entendimento ao consumidor. Quem me conhece, né, sabe que eu amo falar essa história, mas aqui do lado do meu escritório, que eu tô na L'Oréal, e na sala aqui do lado a gente tem um War Room que a gente criou de consumer data, né? Então, assim, são 24 horas gathering information, assim, pegando informação de onde vier, de redes sociais, né, das nossas campanhas, como é que a gente captura dados, first party data, então toda a parte de informação. Então, tem toda uma turma olhando para isso, para a tecnologia. E aí a galera que a Cris até mencionou, que é a parte mais de MarTech, né? Desenvolvimento de produtos digitais, desenvolvimento de tecnologia, como é que a gente lida tudo isso. Então, acho que tem inovação, marketing mesmo, puro, né? Como a gente sempre falou, mídia, digital, e-commerce e toda a parte de tecnologia e MarTech. Boa.
Então, ó, só vou trazer aqui para o pessoal. Tradicional, mídia, digital, e-commerce e tecnologia. E inovação. Inovação, legal. Tecnologia e inovação. Eu já vou pedir para você explicar, talvez pegar, já para ir se preparando, tá? Duas novas carreiras ou duas novas possibilidades de atuação que estão nos times de vocês, para a gente entender e aprofundar. Pode ser até as diferentes, né? Pode ser uma mais tradicional, mais voltada para marketing, uma mais específica. Mas para ti, Cris, como é que é a estrutura do time? E eu só quero fazer um parênteses aqui, tá? Às vezes a gente acha que marketing, pô, é a ideia, é a campanha que faz parte, mas você trouxe produto, você trouxe inovação, você trouxe digital, você trouxe, pô, data, que eram áreas antigamente, né, no tradicional, só em tecnologia, e que hoje são, enfim, né, headcounts, ou seja, vagas do time de vocês. Então, pessoal que está aqui, super importante entender que, independente da sua formação, independente daquilo que você faz, você pode atuar em qualquer área. Se você naturalmente for um bom profissional, se você for uma pessoa que sabe e entende tecnologia, drivada consumidora ao sucesso do cliente e a tantas outras competências que a gente vai explorar daqui a pouquinho. Mas marketing não está restrito só à campanha, à ideia, ao ponto de venda, mas há muita coisa como a gente está explorando aqui. Obrigado por trazer isso, Paty. Cris, qual que é a estrutura do time? O que você traz para a gente mais nessa linha para expandir também a nossa visão? Então, vamos lá. Eu acho que, como a Paty falou, o marketing vem mudando e vai se moldando, né, de acordo com as necessidades. Então, eu já participei, né, já fui marketing em algumas empresas com diferentes estruturas, né, não tem certo e errado, tem a que funciona no momento, né? Mas essa proximidade de tecnologia que você trouxe é chave, né? Então, em alguns lugares onde tecnologia não é core, né? Vou dar um exemplo, Burger King, né? O CMO lá juntou com a área de tecnologia, ele ficou um CXO, né? Quer dizer, ele não só é a pessoa de marketing, mas também cuida da tecnologia, por causa do aplicativo, né? Da experiência do consumidor, que tem que ser cada vez mais digital. Óbvio, isso não vai acontecer na Vivo, porque a Vivo é uma empresa de tecnologia, né? Então, a área de tecnologia é uma área muito forte, mas empresas que não são de tecnologia até estão juntando as duas áreas. Por isso que eu acho que para um profissional de marketing, não dá para fugir da tecnologia, porque ela está lá como enabler, né, como suporte para qualquer atuação. Hoje também o que mais se fala nas organizações é o CX, que é a jornada do consumidor, né, o Customer Experience. Então, cada vez mais, as empresas modernas estão até porque antes tinha os silos, né? Então, vendas, marketing, TI, produto, customer care, estava tudo cilado, né? E hoje os grupos são multidisciplinares, a gente fala dos squads, né, que são mais ágeis, são grupos de cada uma das áreas para realmente ter mais agilidade. Então, a maioria das empresas de nova tecnologia trabalham em times multidisciplinares, né? Porque são mais ágeis e tudo mais. Então, hoje, como eu tenho algumas caixinhas, né? Eu cuido da parte de inovação também. Então, basicamente, inovação é olhar tendência, né? Então, como é que vai ser o futuro das casas, o futuro das cozinhas? Vai diminuir, vai aumentar? Então, como é que é a relação das pessoas com a casa? A gente monitora o tempo todo para tentar ver como é que os produtos vão atender essa necessidade lá na frente, né? Porque o ciclo de vida demora, o desenvolvimento são 4, 5 anos para chegar um produto até no consumidor. Então, tem uma parte de inovação grande. Depois tem a parte de marca, né, que é comunicação. Como é que a marca se comunica, se posiciona com o consumidor, que faz as campanhas. Hoje em dia, mesmo que você não faça uma grande campanha, tudo a gente chama de assets digitais, qualquer coisa que você lança, precisa de um enxoval de conteúdos, porque 100% da jornada hoje começa no digital. Então, quando o cliente vai buscar o seu produto, ele precisa encontrar todas as características, foto, vídeo, tudo isso sai dessa área que a gente chama de conteúdo. Então, já não se chama mais área de campanha, né, como era no passado. Hoje é área de conteúdo, que até pode ser campanha, mas não necessariamente. Depois, uma área que eu queria até abrir um parênteses, que eu acho que também é muito importante, é o social, né? Realmente, a gente ter um trabalho efetivo nas mídias sociais, que pode ser desde você entender o consumidor,
que é o social listening, né, que a Paty falou, que a gente escutar o tempo todo, se engajar com ele, né, como é que a gente responde o consumidor, resolve um problema através do social, mas também vender, né? O Brasil, principalmente, ele é o país onde mais as pessoas se influenciam através das redes sociais. Dos influenciadores grandes, né, que são os que têm milhões de seguidores, como até uma pessoa física, eu que tenho 2.000 seguidores, que influencia o meu universo. Então, como é que a gente consegue trabalhar desde os grandes influenciadores até os micro-influenciadores, que podem ter 100 seguidores, não importa, mas ele influencia aquela rede. Né? Então, a gente fala que o social vira social commerce, né? Como é que, de fato, a gente mensura em algumas marcas. Eu vou até para falar de uma concorrente da Paty, a Salve, que é uma marca de cosmético que só tem no online, ela não faz nada de TV, é tudo social, tudo através de influenciadores, né? É quase que a gente chama um squad, é um exército de influenciadores que falam conteúdo da marca e faz papo para vender, né? Arraste aqui e compre. Então, é uma outra maneira de fazer, né? Então, o poder da influência, né? E as pessoas que sabem trabalhar isso com dados, né? Porque o Flávio é meu influenciador, eu sei quantas pessoas se engajaram com aquele conteúdo, quanto que o Flávio vendeu, então eu consigo ser mais assertivo, que antes a gente não sabia, né? Então não tinha toda essa mensuração, e hoje a gente tem. Depois disso, uma área que no meu negócio é bastante importante é a área de inteligência, né? A área de estudar o consumidor. Não só de olhar as tendências, mas validar os produtos. Provavelmente a parte também tem a mesma coisa, né? Teste de produto, né? São as clínicas, né? Para saber se o produto é aceito ou não, né? Às vezes a gente faz uma geladeira, prototipa, testa, e o consumidor fala, não gosto disso, não gosto daquilo, aí volta para a produção. Então, a gente faz muita clínica, muito testes de produto. Então, não só a gente olha futuro, como também é obrigada a testar. Então, também testa elasticidade de preço, testa campanha, testa posicionamento, testa claim, né? Como é que a gente vende o produto. Então, a gente está o tempo todo estudando o consumidor. E uma outra área, que é um pouco do CX que eu te falei, está organizada de acordo com a jornada do consumidor. Então, eu tenho pessoas que cuidam do que a gente chama de aquisição, que é como é que eu consigo alcançar o meu consumidor, que é basicamente a mídia, né? Que é cada vez mais inteligente para eu falar com as pessoas certas no momento certo. Aí tem pessoas que hoje fazem conversão, que é exatamente o que a Paty falou, resgatando o que ela chama de mass middle, né? Que a gente sabe que o consumidor vai para o digital quando ele está buscando uma coisa, aí ele se perde em 500 ofertas diferentes, porque os concorrentes estão ali e o ecossistema cada vez mais, né? Então, ele quer comprar uma geladeira, ele vai no site da Electrolux, ele vai na Casas Bahia, né? Ele vai no site de receita, onde é que ele vai? E a minha concorrência falando com ele, a Amazon também vendendo, porque o interesse da Amazon não é vender o micro-ondas, mas é entender como é que o consumidor se comporta com o micro-ondas. Então, você tem cada vez mais competidores. Então, essa estratégia de conversão é uma estratégia bastante importante. E de também fazer ferramentas para melhorar a conversão. Te dar um exemplo, realidade aumentada. Hoje, a maioria dos produtos que a gente lança da Electrolux, se você entrar no meu site, você clica e você vai ver um produto em realidade aumentada, para você entender como é que aquele produto fica na sua casa. É uma coisa que a gente não fazia no passado, então a tecnologia também propicia. Aquilo lá faz com que melhore a conversão. As dimensões do produto, que antes não tinha, agora tem, isso melhora a conversão. Então, o tempo todo pensando na conversão. E, por último, que talvez seja a coisa mais importante hoje em dia, é a lealdade. Como é que eu trabalho no loyalty, né? A maioria das empresas da nova economia, elas não são medidas mais pela margem, elas são medidas pelo que elas chamam de lifetime value, que é o valor que o cliente vai te dar no tempo. Né? Então, quanto mais eu conheço o meu consumidor, mais chances eu tenho de fazer negócio com ele. Então, ao invés de buscar um novo consumidor, se eu conheço o Flávio, eu sei que o Flávio tem uma geladeira Electrolux, eu posso vender um fogão para ele, eu posso vender um micro-ondas para ele, eu posso vender o filtro da geladeira, eu posso vender um acessório da geladeira. Então, a chance que eu tenho de fazer receita com você durante o seu ciclo de vida é muito maior. Mas eu só vou fazer isso se você for leal à minha marca, né? Se você tiver um bom relacionamento comigo e se eu tiver o teu dado. Então, a lealdade, ela acaba ficando fora que você divulga para outras pessoas, né? Você vira um embaixador da marca. Então, hoje,
A parte de CRM, de lealdade, talvez seja o principal desafio da maioria das empresas, porque como a concorrência é tão acirrada, é muito mais fácil eu falar com um consumidor que já é meu, que já está convertido, do que eu buscar um novo consumidor. Então, ela se torna muito importante. É mais caro. Adquirir é mais caro do que manter, né? É muito mais caro. É muito mais Boa, caro. legal. Eu gostei do que você trouxe, né? Que talvez o nome do jogo não seja mais a margem, e sim o lifetime value, né? O que ele O valor do tempo. gasta exatamente no valor do tempo. Super legal. Vocês trouxeram várias caixinhas aqui. Queria pedir, começando com o Pati. Pati, me abre talvez assim, um job description, o nome de uma vaga e bem rapidinho... O que é aquela vaga? Qual que é o papel dela? Eu sei que vocês passaram, mas eu quero até incentivar o pessoal aqui a tomar nota, a entender. Então, desde uma mais tradicional, aí a gente pode talvez entender que tradicional pode ser o cara do trade, aí você define, tá? Uma mais tradicional, ali o nome da vaga, né? Se fosse uma... Flávio é analista de comunicação da L'Oréal, sei lá. E o que significa isso? E talvez uma nova que demonstra mais essa visão de tendência, tecnologia que tem entrado. Duas você e aí duas a Cris, e aí depois a gente vai passar para competências do profissional de marketing. Perfeito. Eu acho que eu vou começar com uma clássica, né, para quem trabalha em bens de consumo, né, para quem trabalha nesse tipo de empresa, que é o gerente de produto ou o gerente de marca. Né? Então, assim, ó, vamos pegar aqui na L'Oréal, a gente tem 20 marcas que a gente opera no Brasil. Né? Então, se eu vou pegar uma marca Elseve, a marca de shampoo Elseve, ela tem um gerente de marca, uma pessoa que é responsável pela marca Elseve no Brasil. E essa pessoa cuida do marketing. Então, o que ele faz no final do dia? Ele organiza as inovações, quando que a gente vai lançar, faz as campanhas de lançamento, brifa o plano de mídia, negocia com as agências, faz as ativações de marca, contrata os influenciadores. Então, tudo aquilo que a gente, como consumidor, é impactado com relação àquela marca, né? Então, o filme que entrou no ar, a campanha que entrou no ar, quando foi lançada a inovação, o que a gente vê de material de ponto de venda. Então, esse é o gerente de produto ou gerente de marca, que cuida do ecossistema daquela marca e também, obviamente, é responsável pelo market share, que essa marca tem no mercado, pelas vendas no final do mês, pelos resultados. Então, acho que esse é o marketing clássico e é o gerente de produto tradicional. Na outra ponta, a gente tem uma cadeira aqui no meu time que é super relevante, que é o diretor de Open Innovation, ou de inovação aberta. Né? E o que é isso? É o cara que ele vai olhar e vai falar assim, o que eu posso trazer para dentro da L'Oréal? O que eu posso trazer de novo para resolver algum problema dessa organização que a gente hoje ainda não consegue endereçar? Então, deixa eu dar um exemplo para tentar tangibilizar. A gente, o ano passado, quando começou a pandemia, a gente quis lançar muito rapidamente o que a gente chama de conversational commerce, ou o e-commerce do WhatsApp, né, no aplicativo de conversas. E a gente, na L'Oréal, não tinha a tecnologia, a estrutura, a logística, a capacidade para fazer. Então, às vezes, a gente tem uma necessidade ou um problema que a gente não tem ainda como endereçar, não sabe como fazer, não sabe nem por onde começar, às vezes. Então, você tem um cara de Open Innovation, inovação aberta, que é o cara que vai sentar com o ecossistema de startups, que vai buscar parcerias, que vai olhar outras empresas, que vai falar assim, a gente precisa resolver isso aqui, não sei como, não sei por onde. Então, senta com todo mundo de tecnologia no Brasil, senta com o Cubo em São Paulo, no ecossistema gigante de startups, conversa, traz gente para dentro e fala, bom, achei uma solução, achei um novo negócio, achei uma avenida de crescimento. Então, ele traz business ou traz novos negócios para a organização em que a gente ainda não atuava. Né? Então, esse é o cara, para mim, de inovação aberta, que é uma coisa, uma nova avenida, é um olhar mais empreendedor, é um olhar muito mais, um jeito diferente. Então, para quem gosta de trabalhar em grandes corporações, mas tem uma veia empreendedora, né? Tem uma veia de inovação muito forte, que eu acho que é cada vez mais relevante e cada vez mais crucial também para o desenvolvimento do nosso negócio. Então, acho que são duas cadeiras igualmente importantes dentro de marketing, cada uma delas atuando em escopos completamente diferentes. Legal, excelente. Então, um gerente de produto marca que olha para uma marca específica e é responsável pelo sucesso, pelo entendimento das necessidades e o endereçamento daquela marca ou daquele produto, e o cara que é o de Open Innovation, que vai olhar para o negócio, vai olhar para os desafios, trazer soluções, novas oportunidades de negócio. Super legal, obrigado. Cris, duas do seu lado. Vamos ver se eu consigo complementar aqui. Eu acho que uma coisa que eu não falei, que tem uma parte bastante importante nossa,
é a pessoa que cuida de eventos, patrocínio e experiência no ponto de venda, que é uma disciplina que, para a gente, bastante relevante, né? Então, os pontos de venda, né? Eu acho que com a pandemia mudou muito, né? Então, principalmente no meu segmento, né? A venda física era muito importante. Hoje, o online já representa mais de 20%, na China já é 50%. Então, as indústrias, a pandemia acelerou muito da indústria, né? Então, o que a gente costuma dizer, a gente fala do phygital, né? Como é que a gente junta o digital com o físico, né? E os pontos de venda, eles estão virando experiência, não necessariamente venda em si. Às vezes eles são até distribuição, né? Você tem um ponto de venda para ficar mais próximo da sua casa para poder entregar o produto para você. Então, eles viram centros de distribuição. E é muito importante que a gente trabalhe o ponto de venda para ele virar um local de experiência, para que a gente possa chamar o consumidor. E isso se faz muito através de inovação, de tecnologia ou de experiência em si. Então, dá um exemplo que é fora do meu segmento, tá? As lojas track and field, né? Que vendem roupa de esporte. Então, hoje tem um café dentro de algumas lojas. A maioria das lojas da track and field vai ter um café. Por que eles estão fazendo isso? Né? Eles estão fazendo isso para chamar a gente. Viram, né? Você vai na loja para encontrar um amigo, para se conectar na internet, para tomar um café, ou para ouvir uma palestra sobre nutrição, por exemplo, ou algo relacionado ao esporte. Então, eu tenho que todo trabalhar no ponto de venda para ele virar uma área de experiência, né? No nosso caso, quando a gente fala do phygital, né, o tempo todo como é que eu consigo, um cliente meu vai num ponto de venda, viu lá uma geladeira, ele quer saber mais informações daquela geladeira. Então, através de um QR Code, ele se conecta diretamente com um assistente nosso, que está lá, através de vídeo, falando com ele para poder dar um pouco mais de informações sobre aquele produto, interagir com ele. Então, a tecnologia também te ajudando a ser uma experiência diferente, a própria realidade aumentada, enfim. Né, muitas lojas, né, grandes varejos estão fazendo lojas conceito, né? Acho que essa semana até a Via Varejo está inaugurando uma loja conceito. Realmente são formas, né, de você chamar o consumidor de uma forma diferente. Então, esse profissional que olha ponto de venda para o marketing é um profissional também bastante importante. A questão de patrocínios e eventos, né? E marcas que são, principalmente você precisa tocar na marca, né? Não é serviço, é produto, ou experimentar, né? No caso da Paty também, no nosso caso, né? Em appliance, a pessoa quer ver o eletrodoméstico, no caso da Paty, quer experimentar o produto. Então, é importante você estar em grandes eventos para que o cliente faça a degustação do seu produto, né? Que você chame a atenção através de uma ação especial, ou que a marca esteja presente através de um evento que ajude a contar a história da marca. Então, né, tem áreas, e dependendo do segmento, tem diretorias até de eventos, patrocínios e material de ponto de venda, né? A Ambev, por exemplo, é uma área gigante, porque cerveja praticamente é feita através dos grandes eventos. Então, dependendo da indústria, essa é uma área bastante importante e complementar. Boa, boa. Um outro exemplo que eu quero te dar, indo para o outro lado, né, é o lado realmente do gerente de loyalty e fidelização, que ele é um profissional de marketing mais martech, menos criativo, vamos dizer assim, né? Não significa que a criatividade não seja importante, mas mais voltado a entender o consumidor com o dado que você tem e como falar com ele nos diferentes momentos da jornada, através de uma série de análises. Então, te dar um exemplo, né? As empresas, no passado, elas não tinham dado do consumidor, como eu falei. Não adianta eu ter o seu dado e não ter aonde guardar esse dado, né? Então, esse consumidor, esse profissional precisa entender quais tecnologias de data mart, por exemplo, são repositórios de dados, que pode ir do físico para o cloud, para você poder ter uma armazenagem muito maior. Que tipo de ferramentas que eu tenho com o Google, DMPs, CDPs, essas siglas todas são importantes, que são ferramentas de modelagem estatística para poder segmentar clientes. Então, eu sei que aquele grupo de clientes é propenso a comprar determinada coisa, ou clientes que compraram tal coisa compram essa outra coisa. Então, eu começo a ter, através do dado, uma série de segmentações, inteligências e modelagens para ser mais assertivo no momento do cliente, né? Eu já sei que o cliente é um cliente, por exemplo, de serviço que vai cancelar, não vai mais querer
estar com a minha marca quando eu vendo serviço? Que tipo de coisa eu faço para fidelizar? Então, esse profissional de loyalty, né, de lealdade, de CRM, ele é um profissional que hoje está sendo muito buscado, inclusive, quase que disputado a tapa no mercado, porque todas as empresas querem, de alguma forma, conhecer o seu consumidor e gerar valor em cima do consumidor. Para isso, eu preciso de tecnologia, de dados, de análise, de algoritmo. Então, é um profissional que precisa entender desses dois lados, tá? Então, o gerente de Legal. CRM ou de loyalty, tem vários nomes, se torna bastante importante. Boa, acho que vocês expandiram bastante a visão. Então, pessoal, olha só quantas caixinhas, quantas possibilidades a gente tem para atuar numa estrutura de marketing, desde o digital, do social, enfim, do Do martech, físico, do do martech. físico, da experiência, do relacionamento direto com o cliente. Então, são várias possibilidades. O que a gente tem que fazer é uma autoanálise e entender exatamente aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente gera valor e procurar essas oportunidades. Eu queria, talvez até pelo tempo curto, até para abrir para as perguntas, puxar aqui de vocês competências específicas. E a gente pode até ser geral, tá? Então, pode ser uma competência comportamental, uma competência técnica, mas na sua opinião, Paty, um bom profissional de marketing, quais são as competências, ou 3 competências que ele precisa ter para ter sucesso em marketing, independente da área de atuação, ou você pode até flutuar numa área específica que você queira destacar, mas quais são 3 competências que um bom profissional de marketing ele tem, independente da área? Eu acho que tem 3. Eu vou tentar dividir, é uma pergunta super ampla e eu poderia falar um montão sobre isso, mas acho que tem três características, e a gente passou um pouco sobre elas, eu vou reforçar um pouquinho aqui. Acho que a primeira é a questão da criatividade. Eu acho que isso, assim, não tem como não começar por aí, né? Ser uma pessoa criativa, interessada, né, que gosta de ter novas ideias, que busca ter novos insights. Então, acho que isso em qualquer área de marketing, né? Então, não existe caixinha dessas que a gente falou, onde vai ser menos relevante a sua capacidade de encantar, de ter uma ideia bacana, de engajar. Então, acho que essa é uma área ultra relevante, não é uma competência, é uma característica, é um interesse, né? Acho que é mais um interesse do que uma competência, mas acho que isso é super importante. O segundo é um perfil analítico. Paty, só para não perder o fio da meada, você tem algum insight para a gente em como nos tornar mais criativos? Porque às vezes a gente tem aquela ideia do surgiu, mas eu acho que Eu acho que isso, Flávia, é super legal a sua pergunta, porque a criatividade não é essa coisa do aha moment, né, do gênio criativo que está lá e aha, né, e tem um... Eu acho que a criatividade, ela vem, no caso aqui do trabalho do dia a dia e da consistência, de um trabalho de marca, de construção, ele vem muito dessa curiosidade, né, então, assim, do interesse. Eu acho que é ser curioso, ser interessado, trabalhar, né, ouvir, escutar, ter uma escutativa que te transforma em alguém criativo dentro da indústria que você atua, né? Então, acho que não é nenhum tipo de genialidade, né? Obviamente, você tem pessoas mais naturalmente criativas do que outras, mas eu acho que é muito mais a pessoa que ela é interessada, ela é curiosa, ela escuta ativamente, naturalmente ela vai ser mais criativa no trabalho que ela está fazendo, né? Então, acho que esse é um primeiro. Tem um segundo que é um perfil analítico, né? Então, assim, geralmente, grandes profissionais de marketing, eles têm esse perfil de analisar, de pegar dados, de pegar informação, de olhar aquilo e transformar em estratégia, né? E transformar num pensamento, e transformar aquilo num plano, numa visão de longo prazo, né? Então, ter esse perfil analítico de que olha para frente, aonde eu quero chegar, para onde eu estou indo, eu estou fazendo isso por quê? Né? Porque eu estou olhando lá na frente, eu tenho uma ambição, eu tenho uma... E aí a pessoa cria, né, um plano, uma estratégia com base nesse perfil analítico. E um terceiro, que a gente falou pouco aqui, mas que eu acho que ele é muito relevante e bons profissionais têm isso muito forte, que é esse olhar de negócio, né? Então, um entendimento de número, entendimento financeiro, entendimento de resultado. Eu acho que, e isso é legal, se você me permite falar isso, você tem diferentes profissionais de marketing, né? Então, você tem um profissional de marketing, às vezes, que tem aquele perfil mais publicitário, né, que é o cara super das ideias, das campanhas, o marqueteiro, às vezes, como a gente fala, né, que é o cara que vai criar grandes comunicações, grandes propagandas, e tem um profissional de marketing que é um profissional mais de negócio, que até onde eu, Patrícia, me encaixo mais,
que é o profissional que gosta do P&L, que gosta do business, que olha para vendas, que olha para rentabilidade, que olha para a margem do produto. Isso também é super importante num profissional de marketing. Então, eu acho que quem consegue complementar essas características, ter criatividade, escutativa, interesse e curiosidade, ser analítico, ter visão de longo prazo, olhar para a estratégia, olhar lá para frente, e entender de negócio, entender que no final do dia existe o interesse da empresa, a gente precisa vender, a gente precisa entregar, você tem que ter rentabilidade. Quem coloca tudo isso, essas características, formam um grandíssimo profissional de marketing. Boa. Criativo, um cara que conheça de dados, porque mais do que dados, é o que a gente tira de informações desses dados. Faz com isso. Porque o que você faz com o dado, né? Eu acho que essa é a grande... Boa, boa. E a visão de negócio? Acho que a visão de negócio, principalmente, vai te trazer novas possibilidades ou possibilidades adicionais de uma cadeira de liderança executiva para você pensar no business como um todo. Adorei. Obrigado por trazer isso, Paty. Cris, na sua opinião, 3 competências de um bom profissional de marketing. Então, para complementar o que a Paty falou, porque as delas são realmente bastante importantes, talvez as mais importantes aí do marketing, mas eu ia complementar com uma característica que eu acho muito importante e tem a ver com tudo que eu falei de CX, de jornada do consumidor, que é a observação. É, de fato, a gente se colocar no consumidor, né? De fato, vivenciar aquilo. E até eu costumo dizer, às vezes eu entrevisto pessoas, né, que vêm, né, querem trabalhar aqui na Electrolux ou na Vivo no passado, e a pessoa nem sabia da empresa, nunca tinha ido numa loja da Vivo ou da Electrolux, né, nunca experimentou um produto. Então, aí a pessoa vem para uma entrevista, já começou ruim, né? Então, e muitas vezes você tem profissionais de marketing que estão dentro de uma empresa, nunca foram num ponto de venda, né? Nunca estiveram numa sala de pesquisa ouvindo o consumidor, ou nunca fizeram um social listening, ou nunca sentaram no call center para escutar por que o cliente está chamando e qual é a principal reclamação. Então, a capacidade do marketing de observar o consumidor nos seus vários momentos da jornada é muito importante para trazer um profissional melhor, que de fato vai gerar valor para a empresa, que é um pouco do que a Paty falou, que essas dores todas, elas alavancam o negócio, né? Uma vez que a gente consiga resolver. Um outro ponto que acho que a Paty falou, de escuta ativa, que tem a ver com nessa coisa inicial da observação, que é, de fato, entender o consumidor e transformar informação em insight, né? Porque, às vezes, a gente tem muita informação, mas, de fato, não sabe nem fazer o que eu vou fazer com aquilo, né? Saber interpretar aquilo é uma característica muito importante, porque, muitas vezes, algumas empresas nem lançariam determinados produtos se fossem 100% acreditar no que a pesquisa falou. Então, a intuição, né? Você tentar a interpretação e a intuição também é muito importante para o profissional de marketing, acreditar que aquilo também vai dar certo, né? E, às vezes, eu acho que talvez alguém da Apple também fala essa frase, é preciso ter medo um pouco, porque se você não tiver medo também, não adianta, né? Se você tiver tudo certeza de tudo, então, às vezes eu vou lançar a campanha e falar, será que isso vai dar certo? Mas a coragem também é uma característica bem importante, porque talvez a gente só consiga mexer no status quo quando a gente, de fato, faz algo corajoso. E, por último, o profissional do marketing está muito antenado com tudo que está acontecendo, né? Porque acho que as outras áreas esperam do marketing então, agora, né, o Facebook está falando de meta-universo, né, o mundo vai mudar. É a gente que tem que trazer toda essa realidade. Isso a gente vai usar, não vai usar, não importa, mas a gente tem que entender. Então, a capacidade de estudar o que está, né, estar antenado, seja através dos grupos de WhatsApp, dos cursos, né, das possibilidades. A internet tem todas as informações, então a gente precisa consumir. O tempo todo eu estou lendo, o tempo todo eu estou conversando com gente da área, trocando informação, participando de eventos, porque isso vai te fazer também um profissional melhor. Boa. Não, excelente. Anotei várias coisas. Eu queria destacar uma coisa, pelo tempo curto, que acho que corrobora o que vocês trouxeram. Primeiro, eu queria só trazer o ponto que você trouxe. Pessoal, acho que a Cris deu um baita insight, a Paty também, mas a Cris comentou agora, que foi sobre se preparar. Se você quer trabalhar numa Electrolux, se você quer trabalhar numa L'Oréal, você tem a obrigação de entender o business,
entender os desafios, entender as prioridades, entender quem vai te entrevistar, idealmente se conectar com alguém que seria um seu par, né? Um par seu. Então, assim, é a preparação que vem da observação, vem da curiosidade, vem, enfim, da capacidade de entender. E aí a Cris trouxe também a ideia de entender o consumidor. Queria só trazer um ponto que aqui para os jovens do Vamos Subir, os participantes, as pessoas que nos acompanham, a gente sempre fala que a capacidade de navegar não só na sua área ou na sua esteira, mas a capacidade de se conectar com outras áreas de apoio. Porque quando a gente fala de CX, por exemplo, Cris, que você trouxe, é a área que está fazendo customer facing. Ali a gente tem uma capacidade riquíssima de coleta de informações, de feedback, de sensação, de sensibilidade do cliente. A gente fala de times de operação, times financeiros, que em alguns momentos podem estar na caixinha de marketing, mas que na grande massa do universo não estão. Então, como é que o profissional do futuro, o profissional de marketing ou o profissional de alta performance, ele consegue navegar bem entre as áreas? E eu só quero dar uma dica. Pessoal, não fica só fechado no seu mundo. Tente entender o impacto daquilo que você faz e como aquilo se relaciona para o business como um todo e para outras áreas de apoio. Então, daqui que eu fiz, né, desse ponto de entrega, para onde vai? E para onde vai? O que vai depois? O que acontece depois? E criar relação com essas áreas de apoio. Porque o marketing não trabalha sozinho, vendas não trabalha sozinho, sucesso do cliente não trabalha sozinho, tecnologia não trabalha sozinho. E é criar essa capacidade de se relacionar, gerar valor e construir apoiadores. Porque se a gente tira o crachá de marketing aqui da Cris e da Paty, antes de serem executivas de marketing, elas são profissionais que construíram uma carreira executiva, e eu não tenho dúvida que não foram sozinhas, foram com pessoas que validaram, apoiaram, foram mentores. Então, constrói essa capacidade de se relacionar com outras áreas de apoio, que a gente chama de stakeholders, outras pessoas interessadas, participantes naquele processo. Então, eu só queria destacar aqui como um insight de carreira. A gente vai tirar uma foto agora, esse é o momento que a gente sorri, que vai lá pro Instagram, vai para todo lugar. Então, vou tirar deixa eu até me arrumar aqui, calma aí que eu vou me ajeitar na cadeira. Faça aquele produto L'Oréal, né? Aquela aí, gente, ó. Boa, boa. Ó, 1, 2, 3 e foi. Show, a gente vai fazer o post. Eu queria, até pelo tempo curto, tecnologias. Aí a gente, pelo tempo curto mesmo, a gente quer pegar algumas perguntas. Então, Cris, 3 tecnologias que você entende que o profissional de marketing ele precisa conhecer. Mais naquela linha de pacote Office que a gente coloca ali, conheço de pacote Office. O que o profissional de marketing ele precisa conhecer? Só o nome. A gente vai deixar como lição de casa para o pessoal fazer a sua pesquisa e depois a Paty. Vem. Não precisa ser 3, pode ser 2, uma, não tem problema. Mas alguma tecnologia que você fala assim, olha, obrigatório conhecer. Tem algumas ferramentas de Data Mart, que é importante, tem algumas que é importante conhecer. Salesforce, que é uma ferramenta hoje usada, né, para disparo de campanha, disparo de momentos da jornada, que é o que a maioria das empresas utiliza. Não estou fazendo nenhuma propaganda da Salesforce, mas é uma das ferramentas importantes conhecer. Acho que DMP, né, as ferramentas do Google, né, de mensuração de campanha, são ferramentas importantes para conhecer. Aliás, o próprio Google, todas as plataformas digitais têm uma opção de cursos gratuitos aí das ferramentas que eles disponibilizam, que seria importante, né, até por curiosidade, né, como é que isso funciona. Então, seria interessante se as pessoas puderem fazer. Às vezes são cursos rápidos que falam um pouquinho desse ferramental. Boa, excelente, show. Você colocou algumas aqui. E a gente criou um grupo no Telegram que a gente vai, enfim, instigar cada vez mais o networking em marketing. Então, a gente vai colocar isso lá, tá bom? Paty, tecnologias. Entender como funcionam os algoritmos de redes sociais e algoritmos de e-commerce. Isso é fundamental, porque às vezes não adianta você fazer um monte de coisa se o algoritmo lê de outra maneira e você não aparece nunca em lugar nenhum. Né? Então, acho que entender sobre algoritmos. Inteligência artificial e como é que a gente pode usar inteligência artificial e machine learning para tudo que a gente faz de campanha, para tudo que a gente faz de comunicação. E o terceiro, eu acho que não é uma tecnologia em si, mas são muitas tecnologias por trás de tudo que tange CRM.
né? Então, para você ter uma boa operação de CRM, você precisa de muitas tecnologias por trás. Tudo que envolve CRM. Eu vou falar uma quarta, que é mídia de performance e as tecnologias por trás de mídia de performance, né? Porque hoje é impossível você ser um bom profissional de marketing sem uma atuação muito forte em mídia de performance. Paty, uma pergunta. O que vocês usam hoje de e-commerce? Qual que é a plataforma de e-commerce da L'Oréal? VTEX. VTEX. Então, pessoal, um ponto importante aqui. É a mesma da Electrolux, então estudem VTEX. Tudo em VTEX. VTEX. VTEX é uma empresa brasileira, inclusive, né? Que, Sim, tá no tá mundo gigante, todo. né? Tá crescendo no Exatamente. mundo. Então, plataforma de e-commerce, VTEX. Alguma tecnologia que você comentou, Paty, de social listening, algum nome? Cris também me ajuda aqui, para que o pessoal fale assim, puxa vida, vou pesquisar isso aqui. E a gente vai documentar depois para eles. Eu acho que Salesforce Marketing Cloud, que a Cris falou, obviamente, acho que esse é um, mas tem ferramentas, por exemplo, a gente tem uma ferramenta que chama Tracker, que é a ferramenta através da qual a gente gerencia toda o nosso investimento em influenciadores, que já é uma parte bastante grande do nosso investimento em marketing, né? Então, influenciador vai muito além de quantos seguidores tem aquele influenciador, não é isso, né? É qual a capacidade de engajamento, qual é o custo do post que você tem, qual é o retorno que você tem com aquele influenciador. Então, é olhar aquilo como investimento em ROI. E para você entender o ROI de influenciadores, tem que ter todo um ferramental por trás que te permita fazer esse tipo de análise. No nosso caso, a gente usa a plataforma Tracker. Legal, Tracker. Alguma outra, Cris, que você fala assim, puxa vida, isso aqui eu uso no dia a dia, o meu time usa no dia a dia, que seria legal o pessoal conhecer? Eu acho que a gente falou, agora se fala muito em CDP, né, que é realmente a evolução do CRM, porque a criação de audiências hoje não serve simplesmente para você entender o seu consumidor, mas também para você fazer mídia melhor, né? Isso é um assunto gigante, mas no final de 2023 a gente já não vai ter mais ferramenta de retargeting como é feito hoje através do Google, né? É o fim dos cookies, né? Quando você entra na internet, qualquer site, você é cucado, né? Eu vou tentar falar um techniquez aqui, quase como você é marcado para a gente reconhecer e poder se conectar com você futuramente. Isso vai deixar de existir. Então, todas as empresas hoje se falam em criação das próprias audiências, first party, né? Que é dados primários, né? E tem algumas ferramentas para isso, e o CDP é uma delas. Mas é muito técnico, né? Eu acho que um ponto importante, Flávia, assim, dá a impressão, que desespero, eu não sou técnico, não vou ser profissional de marketing. Não é isso, né? É importante que você não precisa ter a técnica, mas você entenda da tecnologia, porque a tecnologia vai te ajudar nesse olhar maior, nessa visão mais holística do marketing. E vai ter sempre pessoas mais técnicas, que já nasceram com essa, né, capacidade, querem se desenvolver nisso, ou são programadores, ou são formadores de algoritmos, ou são data sciences, e está tudo certo. Eu acho que por isso que o time multidisciplinar, né, é importante. Agora, você estar numa área de marketing sem entender o que está acontecendo na parte de tecnologia, aí é muito ruim. Aí você vai ficar com um lado só da moeda, então, minimamente, você precisa entender do ecossistema todo, né? E estudar do ecossistema todo. A gente criou um tripé do Vamos Subir em termos de tecnologias, terminologias, que é o N1, N2 e N3, nível 1, nível 2 e nível 3, quando a gente fala de tecnologia. Nível 1 é conhecer. Então, assim, eu não conhecia Salesforce, estou comendo bola, eu não conhecia VTEX, estou comendo bola. Depois é entender o problema que aquela solução ela resolve. O que ele endereça, né, para o negócio? E o terceiro ponto é saber utilizar, né, dependendo do nível de atuação, se você é um especialista ou não. Então, eu queria só destacar isso. A gente precisa conhecer, precisa entender e, por que não, saber utilizar dependendo do nosso nível ou dependendo da nossa cadeira ali na companhia. Excelente, vocês trouxeram pontos super importantes. Até para não perder a oportunidade de responder as perguntas, tem uma pergunta que eu acho que é super interessante, apesar de algumas pessoas pensarem que não, mas o Marcos Sampaio Oliveira, ele trouxe um ponto super importante. Eu até queria depois comentar sobre isso. Ele falou, boa noite, gostaria de saber como as empresas têm lidado com essa questão da diversidade, tanto religiosa como diversidade de gênero, e como gerenciar tantas diferenças dentro da organização. Vou deixar aberto, tá? Para vocês, quem quiser levanta a mão, pode tocar. Mas como é que vocês têm encarado esse tema de diversidade dentro das companhias e negócios?
Olha, esse é um tema que não dá para ficar fora dessa conversa, né? Eu acho que a primeira questão do marketing, né, em acreditar que num mundo diverso, só com pessoas diversas que você vai conseguir entender o mundo. Então, né, a importância, né, da gente ter times diversos dentro das empresas é simplesmente a gente retratar o mundo como ele é hoje, né? Então, essa é uma batalha, não é uma coisa simples, né? A gente tem cotas e grupos internos de discussão para a gente poder, né, aumentar o número de pretos, de mulheres, de homoafetivos, né, de transexuais, entender o universo atual, né, em todos os níveis da organização, para que, de fato, a gente possa compreender um mundo melhor. E pequenos atos, né, por exemplo, a gente já não vai um filme para o ar hoje que não tenha uma representatividade de negros, né? Os negros são 60% dos brasileiros, como é que no filme não tem negro? Mas a gente não olhava para isso antes, né? Infelizmente. E hoje se exacerbou um problema que já era para ter sido tratado há muitos anos, 200 anos que a gente vive com esse problema. E hoje ele faz parte da história de qualquer marketing. Então, esse é um tema discutido todos os dias aqui internamente. Eu espero que, né, que seja assim nas demais empresas. Então, e a sociedade está cobrando que as empresas também atuem né, no EFG, né, toda a parte de ambiente, ecossistema e diversidade, né? Boa. E só um ponto, não sei se você quer comentar, Paty, mas assim, eu sou um cara religioso. Imagina, o mundo ele é diverso. Então, você vai ter clientes que são gays, você vai ter clientes que são negros, pretos, você vai ter clientes que são não binários, você vai ter clientes que são homens, mulheres. A gente só consegue atender uma massa de clientes gigantesca, como a gente tem hoje, se a gente trouxer a diversidade. E é a partir da diversidade que a gente consegue construir inovações específicas, soluções específicas. Então, eu só queria colocar esse ponto, porque o mundo ele é diverso, né? E só corrobora o que a Cris comentou. E, Paty, desculpa que eu pulei aqui na sua frente. Não, eu acho que são super bons pontos, e assim, eu acho que além disso ser uma questão, né, da sociedade, de todas as organizações, quando você fala de uma empresa de beleza, né, a gente se sente ainda mais responsável, porque a gente é uma beleza diversa, uma beleza inclusiva, né, que não determina padrões como o que é bonito, o que não é bonito. Então, a gente é muito, extremamente voltado para essa discussão, ela é core nas nossas estratégias. Eu sei que a gente está corrido de tempo, mas como é um tema muito central para a L'Oréal, só para compartilhar com você, Flávio, com a sua audiência aqui hoje, com quem está com a gente, aqui na L'Oréal a gente encara a diversidade com 4 pilares, assim, através dos quais qualquer coisa que a gente faz na organização passa por isso, que é representar a sociedade em que a gente atua, né? Então, assim, dentro da empresa, nas pessoas que trabalham aqui, que a gente reflita a sociedade em que a gente está inserido, seja em gênero, raça, idade, background. Então, aqui dentro a gente tem que representar a sociedade que ela é lá fora, nos produtos que a gente disponibiliza. Então, quando eu falo de produto para pele ou produto para cabelo, eu tenho que atender a todas as peles, a todos os cabelos, né? Então, atender a sociedade em que eu estou inserida também no produto que eu ofereço para que ele seja comprado, na nossa comunicação, né? Então, no tipo de porta-voz, de influenciadora, no tipo de beleza que eu personifico nas minhas comunicações, para que ela seja de fato muito diversa e inclusiva, e obviamente no impacto social que a gente tem nas comunidades do nosso entorno. Então isso assim é muito, muito, muito core, é muito estratégico em tudo que a gente faz. Boa, excelente. Pessoal, o tempo foi curto. Na verdade, sim, o tempo foi longo, mas passou rápido. Queria agradecer demais. Na verdade, pessoal, tem várias perguntas que estão aqui que não foram respondidas. Eu queria até pedir para a Esli. Esli fez uma pergunta excelente. Quais as estratégias para evitar que uma ação de marketing não se torne um não marketing em redes sociais? Só que eu não preciso responder. O que eu quero incentivar? A gente acabou de fazer um post. Eu vou pedir para a Cris e para a Paty. Não estava combinado, tá? Eu vou pedir, pessoal, para vocês, enfim, além de deixarem seus feedbacks, além de deixarem seus comentários lá no LinkedIn, que para a gente é super importante. Não tem como elas verem aqui, enfim, todos os feedbacks, como vocês se sentiram e etc. Então, vão lá, deixem, enfim, suas curtidas, seus comentários. A gente vai ler todos. Não tenho dúvida que elas vão ler todas. E, Esli, faz essa pergunta lá, que eu também eu quero pedir que a Paty e a Cris, elas comentem lá, porque eu estou curioso. Tá? Então, queria agradecer demais o tempo de vocês, tivemos mais de 1000 participantes. Pessoal, não se esqueçam, amanhã é o dia 2, teremos 2 pessoas super validadas, indicadas e endossadas pela Cris e pela Paty, que é o Vitor,
que ele é Media e Data Director, ele é diretor de mídia e dados da L'Oréal, me corrija se eu estiver errado, Paty, e a Juliane, que é a responsável por branding, pela marca da Electrolux na América Latina. Me corrija se eu estiver errado também, Cris. Então vai ser uma oportunidade de amanhã aprofundar um pouco mais a visão deles de marketing, a caixinha que eles atuam e dicas práticas para você ingressar e se movimentar para a área de marketing. Amanhã vai ser 1 hora só de papo. Todos os inscritos, todos vocês que estão aqui, não precisam se inscrever de novo, é o mesmo link. Amanhã vocês vão receber 1 hora antes o mesmo link de acesso. Encontramos vocês para o dia 2 e amanhã vocês terão acesso ao link para pedir o certificado. Queria agradecer demais, Cris, Paty, pelo tempo de vocês. Foi uma aula de marketing. Acho que a gente tem aqui o caminho para poder se preparar, para poder fazer movimentações, para, enfim, construir a nossa carreira em marketing. Então, super obrigado e termino abrindo para vocês, enfim, se despedirem, agradecendo demais pelo give back de vocês, que valida a nossa causa, que é empoderar, construir algo de forma colaborativa, em conjunto, para gerar mais oportunidades de emprego para todos vocês. E essas marcas que estão aqui, Oracle, Log, Omi, iFood, Modal, Schneider Electric, estão contratando e a gente vai divulgar a vaga deles para vocês em marketing. Espero que na próxima L'Oréal, Electrolux estejam conosco também. Isso aí. Claro, Cris, eu queria me despedir, agradecer. Primeiro, agradecer quem ficou aqui com a gente, quem esteve aqui, quem nos ouviu, quem trocou, quem mandou perguntas. Muito obrigado. Na conversa que a gente teve em algum momento antes, quando a gente definiu esse papo, eu fui uma que perguntei, falei, nossa, mas 1 hora e pouco, será que a gente vai? E assim, passou super rápido, foi uma delícia, eu adorei, foi um grande prazer. Eu sempre aprendo muito mais do que eu posso oferecer. Então, obrigada pelo convite, Cris, obrigada pela troca. Foi uma delícia, contem comigo sempre. Obrigado, Paty. A mesma coisa, gente, um prazer participar novamente, eu estou à disposição. Acho que a Paty, ela abriu a conversa dizendo sobre a paixão que ela tem para o marketing, é a mesma, né? Eu tenho também uma paixão pelo que eu faço. Isso é meio caminho andado, né? Quando a gente gosta muito do que a gente faz e a gente acredita no que a gente faz, tudo fica mais fácil, né? Não pense que a gente sabe tudo, é um desafio para a gente, né? Segue sendo um desafio todos os dias, né? E a gente segue aprendendo, né? Eu acho que é o mais importante, aberto para aprender, né? Numa troca dessa ou no nosso dia a dia. Então, Paty, eu também não conhecia a Paty, foi um prazer, fiz uma amiga aqui, o Flávio já conhecia, mas eu estou à disposição para quando vocês precisarem. Um prazer poder falar com todo mundo. Obrigada por ficar com a gente. Show de bola. Gente, obrigado. Amanhã tem mais, hein? Dia 2, talk com especialistas para a gente aprofundar um pouquinho mais as carreiras em marketing. Então, contamos com vocês e amanhã tem o certificado, tá bom, pessoal? Boa noite, obrigado pelo tempo de vocês e é isso, vamos subir. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo.